Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, mais uma vez, capítulo 24, verso 10 até o verso 23. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejara, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro, quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, quando mais uma vez nos aproximamos de Ti para ouvir a Tua palavra, nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós. Fala conosco, Senhor Deus. Edifica a Tua igreja e o temor do Senhor seja a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Terceiro mandamento, ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Esse é um mandamento explícito na Escritura que nos ensina exatamente como falar com Deus, ou falar acerca de Deus. Numa sociedade como a nossa, onde a reverência e o temor ao nome do Senhor é tirado do meio da igreja, em que a maneira como nós nos dirigimos a Ele é como se fosse alguém da nossa, igual a nós. E nos esquecemos exatamente desse princípio claro. Ora, mesmo na oração que é expressada a maior intimidade do homem com Deus, quando chamamos o eterno e Senhor de toda a glória de Pai, nós somos lembrados imediatamente onde Ele habita, Pai nosso que estás nos céus. Para que fique claro que o nosso Pai, Ele habita distante. Ele não é como nós. Ele é perfeito, Ele é santo. Mas de maneira assombrosa, Ele é nosso Pai. Por meio de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o Filho por natureza, sendo assim todos aqueles que estão em Cristo, filhos por adoção. A narrativa que nós temos diante de nós revela exatamente o cuidado que nós devemos ter quando vamos tratar sobre Deus e as coisas de Deus e o nome de Deus. E como devemos fugir da quebra dessa lei. O próprio texto nos ajuda. Ora, a lei em si, ela é bem clara, mas às vezes faltam-nos exemplos.
E o livro de Levítico nos dá um exemplo claro. Mas é tão intrigante a narrativa, porque não se diz o que foi dito. Como que a blasfêmia não deveria nem ser registrada na Escritura? Se diz que houve blasfêmia, que ele amaldiçoou o nome de Deus, mas não se diz o que ele falou. Como que o próprio texto não pudesse descrever o que saiu da boca daquele jovem? O que é que leva o pecado como esse? Alguém a cometer um pecado como esse? Volte comigo para o texto, por favor, no verso 10. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita. Perceba que a linguagem não tem nome de ninguém no texto, a não ser o nome da mãe. Se fala do filho que teve o atrito com o outro filho e que o filho que blasfema, ele é filho de um egípcio com uma israelita. Ele é filho de um egípcio com uma israelita. Interessante, a maneira como o texto fala, aquele que ofende a Deus, ele é descrito aqui no verso 1. Veja, entre os filhos de Israel apareceu um filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. Filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Quem é o ofensor? Ela era da tribo de Dan, diz o texto sagrado no verso 11, você vai ver isso. Ela era da tribo de Dan. Mesmo aqui não há um problema necessário nisso, porque apesar da tribo de Dan ser a tribo onde a idolatria vai entrar em Israel, isso é claro na Escritura, a ponto de essa tribo de Dan, no livro de Apocalipse, quando é descrito as tribos de Israel, referindo-se ao povo eleito de Deus, ela é excluída dessa lista das tribos, como uma referência clara que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E aqui essa mulher, ela era da tribo de Dan, e ela constitui um casamento, ela casa com o egípcio. Ora, provavelmente, como está lá em Êxodo capítulo 12, verso 38, por favor, volte o texto comigo. Como tem um egípcio aí, alguém pode perguntar, não é? De onde vem essa história? Êxodo capítulo 12, verso 38. A palavra de Deus diz assim: a saída dos israelitas do Egito, lá no verso 37, 38. 38 diz: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Veja, ele fala um misto de gente. Então, nessa hora, não subiu apenas os judeus que estavam ali, mas também alguns egípcios escaparam com eles. Estavam sendo oprimidos também. Mas certamente o pecado e o conhecimento de idolatria que havia no meio deles certamente ainda era uma realidade. Mas o texto de Levítico, então, faz menção a esse relacionamento. A esse relacionamento. Ora, irmãos, veja o efeito de um casamento misto. Quando a filha de Israel se casa com um egípcio idólatra, qual é o fruto desse casamento? Qual o fruto desse casamento? Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: o fruto desse casamento é um blasfemador. É um homem que blasfema contra Deus. Por quê, irmãos? Palavras de Matthew Henry ainda. Os filhos, eles sempre vão escolher a pior parte, o lado mais iníquo, independente de quem é.
E mais rápido do que você imagina, diz ele. Eles aprenderão acerca de um Egito que blasfema. Eles aprenderão muito mais dele do que de uma mãe israelita que ora e exalta a Deus. Ele aprenderá muito mais do exemplo negativo do que do positivo. Nós, às vezes, não temos consciência exatamente do que significa um jovem, na sua consciência, dizer assim: eu quero me relacionar com um homem que não ama o meu Deus. Eu quero me casar com alguém que não teme a Deus. Perceba o que eu vou lhe dizer. A mistura nesse relacionamento produzirá um filho que tenha tendência natural de seguir a iniquidade daquele que pratica a iniquidade. Lá na frente se verá a destruição causada por isso. Calvino, comentando o Êxodo, abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Início, verso 1 em diante. Calvino faz uma associação interessante desse texto com algo parecido com o que acontece lá em Levítico 24. Gênesis 6 diz assim, verso 1 em diante. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E Calvino diz, veja, os filhos que eles deram aos filhos de Deus, que se casaram com as filhas dos homens, foram homens valentes. Essa palavra valente aqui era violentos, sanguinários, que trazem destruição. O resultado de um relacionamento misto. A Escritura Sagrada vai nos exortar, simplesmente em Levítico, sem entrar em detalhes, mas os detalhes que informam quem são as partes envolvidas naquele pecado. Veja, apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. Os pais e a procedência dos pais são aqui estabelecidas. O nome do filho não se sabe. O nome do marido não se sabe. Se sabe que ele era um egípcio. Se sabe o nome da mulher. Ela era da tribo de Dan. O nome dela era Selomide, filha de Dibre, da tribo de Dan. E é preciso, então, exortá-los no primeiro momento. Mais uma vez, eu preciso dizer a vocês, meus jovens, preste atenção no caminho que vocês estão seguindo. O relacionamento com alguém que não teme a Deus será de grande prejuízo e destruição para a sua vida e para a sua história. Quando seus filhos estiverem fazendo crisma, quando seus filhos estiverem no centro espírita, quando seus filhos estiverem seguindo aquilo que um dos cônjuges segue, eu preciso lhe dizer:
você está colhendo aquilo que você plantou. Arrependa-se do seu pecado, enquanto há tempo. E o que leva, e qual a circunstância que leva alguém a blasfemar? Veja, o ofensor aqui, aquele que ofende, certamente descrito no texto, é um egípcio. Filho de um egípcio, casado com uma israelita. É esse o ofensor. Agora, em que circunstância isso acontece? Numa briga. Veja, no verso 10 ainda, não é? Contenderam no arraial, contendas entre si. Atrito, conflito entre pessoas. Isso aqui, irmãos, é algo sério, porque esse é um ponto, eu diria, fundamental para entendermos, não é? Quando as nossas emoções elas são levantadas, quando a nossa ira ela toma forma no nosso coração, diz um comentarista, nós nos esquecemos da nossa razão e da nossa religião. Quando o nosso coração se enche de ira contra alguém, a nossa religião e a nossa razão é completamente esquecida, a ponto de alguém se levantar contra o próprio Deus no momento de ira. Por isso, fuja de contendas, fuja de atrito desnecessário, seja um homem de paz. Quantas vezes no meio de um destempero você fala palavras imorais, desrespeitosas, agride o outro de tal maneira, e essas palavras destroem o homem completamente. Quantas vezes nós temos pessoas destruídas, não porque recebeu um tapa, mas pelas palavras que ofendem a alma do indivíduo. Desequilíbrio emocional leva à blasfêmia. A falta de controle das suas emoções leva o indivíduo a falar palavras que depois ele se arrepende. O texto diz, é intrigante o detalhe, o filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então, o filho da israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. E o amaldiçoou. Quando destampa a alma do homem na iniquidade, flui dele não um rio de vida, mas um rio de condenação. Nós precisamos cuidar da nossa emoção. Não precisamos falar toda vez que fomos convidados a falar. Cuidado, para que na sua ira você não se revele um blasfemador, que se ira contra Deus e contra o seu Senhor. É óbvio que a ofensa, o ofensor, nós sabemos quem é, a causa da ofensa foi um atrito entre eles, não é? E então o indivíduo se levanta e fala aquilo que é pecado e quebra a lei de Deus de modo claro. E a ofensa nós sabemos que foi a blasfêmia e maldição. Veja, o versículo 11 ele diz, então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que o trouxeram a Moisés. Eles blasfemaram o nome do Senhor. Interessante que essa expressão, no verso 11, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Essa palavra do Senhor, não é? Ela não se encontra no texto. O que se encontra no texto é blasfemou o nome.
Literalmente, algumas traduções até vão colocar, então o filho da mulher israelita blasfemou o nome. Essa é a linguagem para se descrever ao Deus Todo-Poderoso. Quem é? O nome. Veja que lá em Filipenses, no capítulo 2, quando fala acerca de Cristo, diz, e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque o que é o nome de alguém? O nome de alguém é aquilo que a pessoa é e aquilo que ela faz. Então, quando você se levanta a um atributo de Deus ou às obras de Deus, quando você se levanta contra isso e fala contra isso, você blasfema contra o nome do Senhor. Então, não é simplesmente quando você fala o nome de Deus, mas quando você se levanta contra aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Você se levanta contra Deus. É o nome do Senhor. Livro de Gênesis, Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés pergunta a Deus, quando o povo perguntar o teu nome, o que eu direi? Diga, eu sou o que sou. Veja, o que Deus é, aquilo que Ele é, revela a sua imutabilidade, a sua eternidade. Quando Cristo disse a Abraão, acerca de Abraão, falando aos judeus, lá em João, antes que Abraão existisse, eu sou, essa expressão então é, eu sou eterno. Veja, esse é o meu nome, fala da minha eternidade, quem eu sou. Abraão tem início e fim, eu sou. E o ser de Deus, então, implica não apenas na eternidade, mas na imutabilidade. Veja, eu não serei, eu sou. Eu não era e me tornei, não, eu sou. E o eu sou não muda. Ele não melhora, ele não piora, ele não avança, ele não recua, ele é. E por ser, ele então manifesta a sua imutabilidade, que traz esperança ao próprio profeta Jeremias na sua angústia. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu lembro que Deus, os seus atributos são imutáveis, a sua misericórdia não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. Esse homem se levanta contra o nome de Deus e blasfema do nome do Senhor. De maneira clara, contra o Senhor. E como é que alguém pode não blasfemar o nome do Senhor? Veja que essa é a oração. A primeira petição, você tem a introdução da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Aí, santificado seja o teu nome. O teu nome seja santo. Lutero, comentando esse mandamento no catecismo, diz assim, abertamente, essa é a ordem que Deus nos dá para orar. Tanto Lutero como John Knox partem de um princípio importante acerca da oração. É um mandamento de Deus. Deus ordena orar. Então, o indivíduo que quebra a lei, assim como alguém não furtarás, alguém que furta quebra a lei de Deus, assim também quebra a lei de Deus aquele que não ora. Porque é ordenado orar. E a expressão, então, é você não deve tomar o nome de Deus em vão. Lutero diz, é o modo como você deve falar e santificar o seu nome. E aí a oração diz, santificado seja o teu nome. Nós aprendemos a orar a Deus por meio de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. O Deus que é eterno, imutável, é triuno. E o nome dele, como Deus triuno, deve ser exaltado no meio da igreja. Aquilo que ele é e aquilo que ele tem feito, exatamente o que sustenta a vida da igreja. Quem ofende, o texto diz, por que começa essa ofensa, contenda entre irmãos, o seu coração é revelado, e terceiro, ele
ele vai diretamente, diz o texto sagrado, ele vai diretamente se opor por meio da blasfêmia e da maldição. Ele amaldiçoa o nome do Senhor. O texto não diz o que ele fala, certamente o registro disso não deveria ser feito. Acontece, uma vez determinado toda a história, vem o julgamento dela. E como se julga um caso como esse? Veja o texto, no verso 12 diz: e o levaram à prisão, até que se lhes fizesse a declaração pela boca do Senhor. Veja, aqui, o que o Senhor está estabelecendo para eles é algo claro. O que eles têm na consciência? Ele vai ser colocado em custódia. Ele não vai ser condenado, julgado agora. Nós vamos esperar o que o Senhor tem para nos dizer. Nós vamos aguardar na palavra do Senhor. Esse é um cuidado que todos nós devemos ter quando nós julgamos as causas na igreja, irmãos. O que o Senhor tem para dizer sobre essas coisas? Nós não podemos agir intempestivamente. A igreja precisa aprender a ouvir o que Deus tem para dizer. E é claro que a Escritura, nós temos toda a sua vontade revelada na sua palavra. E o conhecimento da Escritura, os princípios da palavra, devem nortear as decisões da igreja acerca de como deve agir em casos específicos na igreja. Esse é um princípio importante. Ora, Deus poderia também simplesmente ter enviado fogo do céu e destruído ele ali, como fez diante da igreja com Ananias e Safira. Como fez com Nadab e Abiú. Mas por que não fez aqui? Para também ensinar o papel dos magistrados, o papel daqueles que executam a sua lei, o papel da igreja, da liderança da igreja. Deus executa o juízo por meio da liderança. Ele traz disciplina por meio daqueles que ele colocou como cabeça na igreja do Senhor, para governar o seu povo. Ele poderia simplesmente ter enviado e destruído aquele homem diretamente, mas ele vai falar a Moisés o que deve ser feito. Qual é a decisão tomada por ele? Vai ser conhecida agora. Acontece, irmãos, quando a igreja do Senhor, quando o homem não escuta Deus, o seu julgamento ele tende a ser falso e equivocado e pecaminoso. Ora, o nosso Redentor foi acusado de blasfemar. Jesus Cristo foi acusado de blasfêmia. Aquele que recebeu o nome acima de todo nome. Porque o julgamento sobre ele não veio de Deus, veio de um coração que não teme ao Senhor, que não se submete a ele. Isso então implica, veja, por que a igreja do Senhor precisa, como Paulo nos orienta, a orar pelo governo, pelos líderes das nossas nações, dos povos, para que Deus dê sabedoria e conceda a eles entendimento, para que as suas decisões possam glorificar o nome de Deus e para o bem da igreja. A mesma coisa na igreja do Senhor. A igreja, ela não deve ser pautada em decisões baseadas em pensamento humano, mas na palavra de Deus. Nenhuma decisão, nenhuma disciplina, nenhuma forma de decisão na igreja deve ser pautada no pensamento particular do indivíduo, mas aquilo que a palavra de Deus diz que deve ser feito. E deve ser feito. Olhe para o que acontece na sequência. Esse jovem vai ser morto. Alguém vai dizer: que crueldade. Veja, imagine a nossa nação julgando. Veja, eu não estou falando do não crente, eu estou falando do crente.
Imagine o mundo evangélico nosso hoje julgando um caso como esse. Que Deus é amor, que Deus não vai fazer jamais algo parecido com isso. Imagine o nosso mundo evangélico hoje julgando isso. Que crueldade, que coisa absurda, algo como esse. Essa igreja não sabe o que é amor. Nós amamos, ele não sabe o que é amar. Porque é pautada simplesmente na inclinação do coração, não na vontade de Deus. Todas as áreas da nossa vida a gente tem que vasculhar o nosso coração diante disso. E principalmente a liderança da igreja. Nenhuma decisão pode ser tomada se não for pautada nas Sagradas Escrituras. E sabe por que tem que ser assim? Porque Deus vai abençoar a igreja. Se você lembrar o que aconteceu com Ananias e Safira, logo em seguida o texto diz: e houve temor do Senhor sobre a igreja e as pessoas ao redor. Houve temor do Senhor. Infelizmente, a maneira de nós avaliarmos não vai trazer glória para Deus. Deus sabe o modo como Ele é glorificado, quando nós fazemos aquilo que Ele ordena. Veja que no verso 33, aí não encerrando, mas veja a informação final no 33. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinham blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus havia ordenado. O que Deus havia ordenado. Quando nós pensamos nessa sentença, nós pensamos na morte de um culpado. Agora veja como essa morte é executada, por favor. No versículo 13. No 12 ele fala que estão aguardando a declaração da boca do Senhor. Então no 13 diz: isso, Senhor Moisés, tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Perceba que aqui você tem envolvimento de todos nesse processo. Deus ordena a Moisés, Moisés ordena aquilo que deve ser feito. Então, quem participa desse processo? Aqueles que ouviram a blasfêmia. Como? Eles vão colocar as mãos sobre a cabeça dele. Ora, isso acontece, irmãos, dentro da estrutura de um sistema sacrificial. Preste bem atenção. Quando alguém pecava e havia perdão para o seu pecado, não é? E havia perdão para o seu pecado, o que era que acontecia nesse perdão? Um animal era oferecido e ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. Aquele animal levava então a culpa do ofensor e o ofensor levava a inocência daquele animal que não tinha mancha nem pecado na perspectiva do significado de mancha. Ele era perfeito. Então havia ali uma imputação, a minha culpa passou para ele e a inocência dele, isto é, a justiça dele, veio para mim. Aqui nesse caso não, o indivíduo torna-se sacrifício por si mesmo. Veja, o pecado vai sobre a cabeça dele, não sobre o animal. Ele é o sacrifício pelo seu próprio pecado. Isso é, todo aquele, irmão, todo aquele que está fora de Cristo e não depende de Cristo, terá o seu pecado sobre sua própria cabeça. Mas aqueles que estão em Cristo, seus pecados caíram sobre Cristo. E nós somos perdoados de toda a iniquidade. Nós não poderemos, obviamente hoje ainda, mas fazendo um pouco diferente, no próximo domingo eu vou voltar para esse texto para poder avançar num conceito que eu preciso ter mais tempo para avançar, que é
o pecado que não tem perdão, o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou falar sobre ele no próximo domingo, mais especificamente, porque não tenho tempo de abordar isso com todos os detalhes necessários. Mas aqui o aspecto é exatamente um pecado que não tem perdão. Ele foi condenado porque ele blasfema contra o nome do Senhor. E a condenação vem sobre ele. Para onde ele é levado, irmãos? Veja o texto, verso 14. Tira o que blasfemou para fora do arraial. Tira o que blasfemou para fora do arraial. Interessante que quando a gente pega um texto como esse e você vê essa expressão, tira para fora do arraial. Por que para fora do arraial, irmãos? Porque não pode haver contaminação no arraial. E o pecado dele vai cair sobre sua própria cabeça e ele então, a morte é fora do arraial. Por incrível que pareça, a Escritura Sagrada, ela nos ensina que Jesus Cristo morreu fora do arraial. Que Jesus Cristo morreu fora do arraial. Isto é, o arraial, aqui descrito no texto sagrado, revela que não pode haver impureza no meio do povo. Mas, de maneira assombrosa, ele morre fora do arraial para santificar o povo, para purificar o pecado do povo. Mas ele morre como um blasfemador. Veja, eles condenam Cristo como aquele que está blasfemando o nome de Deus. Porque julgam segundo os seus padrões. Aquele que estava trazendo toda a glória ao Pai foi julgado como blasfemador. Fora do arraial. Porque não ouviram o que Deus tinha para dizer. Porque não atentaram para a palavra do Senhor. Por isso trouxe e veio condenação sobre eles. Mas ele morre trazendo salvação. Mas junto com essa declaração para que seja morto fora do arraial, existe também leis anexas a essa. Veja, por favor, no versículo 15. Dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E essa é a linguagem, levará sobre si o seu próprio pecado. O pecado não cairá sobre um substituto, ele será o seu próprio pecado. 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. E aqui a lei não é dada apenas ao judeu, mas ao estrangeiro. Qualquer um que cometer esse pecado será condenado. Não apenas os que estão na igreja, mas os que estão fora da igreja. Todo aquele que blasfemar o nome do Senhor será condenado. Deus não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Veja, olhe, preste bem atenção. Olhe lá fora, a igreja, você tem ainda falta de temor diante dessas coisas. Você não vê reverência e temor acerca do nome de Deus no meio da igreja. Como deveria. Você imagina lá fora no mundo, onde as piadas, as brincadeiras, os shows de humor, todos eles pegam o nome de Deus para servir de chacota. O nome de Deus é blasfemado lá fora. E a gente não vê nada, irmãos. A gente não vê acontecer nada aparentemente. Eles fazem isso, eles praticam isso, estão sobrevivendo, estão muito bem, aparentemente. Mas esse mandamento é o único mandamento que o mandamento é repetido 2 vezes no próprio mandamento. Não terás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. No dia que nos encontrarmos com Deus, não haverá inocente. Porque não trataram o nome de Deus com a honra e a glória e a submissão devida.
De maneira estranha, na nossa sociedade, se valoriza mais o animal do que o próprio homem. Veja, quem matar o homem morre, diz o texto na sequência. Quem matar o animal vai pagar com outro animal. Numa sociedade em que até isso é invertido, onde os animais têm mais direito que os homens, onde um pássaro que é tirado de uma região para outra tem mais proteção do que uma criança no ventre da sua mãe, indefesa. Onde a lei diz, onde as mulheres saem na rua para dizer: nós queremos ter a liberdade de matar os filhos do ventre. Mas elas saem para a rua também para dizer: nós queremos defender os animais, os pássaros, que não podem ser transportados de um lugar para o outro. Um mundo que é virado de cabeça para baixo, nos seus valores. Veja o que Deus diz aqui, por favor. Verso 17. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado alguém, o homem assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá ao outro. Quem matar um homem será morto. Porque não são iguais. Como diz Gênesis no capítulo 9, verso 6. O homem que matar outro homem matou alguém que é imagem e semelhança de Deus. Uma sociedade que não escuta o que Deus tem para falar, olha para Deus e Deus vira chacota. O homem desrespeitado, no momento mais inocente da sua vida, quando ele precisa do cuidado da sua mãe e do seu pai, ele pode ser violado e destruído lá dentro. Mas os animais são colocados acima de qualquer pessoa. Essa é a ordem bíblica, contrária à ordem desse mundo. O nome de Deus acima de qualquer nome. Essa é a ética. Entre Deus e os homens, Deus acima de todas as coisas. Entre o homem e as coisas, o homem. Essa é a ética divina. Entre eu e você primeiro. Essa é a ética divina, esse é o padrão de Deus. Primeiro Deus, só acima de todas as coisas. O homem em segundo lugar e as coisas abaixo de tudo. Mas a nossa sociedade blasfema do nome do Criador e do Deus eterno. Desrespeita a vida humana e exalta as coisas dessa vida acima de todas. Porque não escutam o que Deus tem para dizer. Eles não ouvem a palavra de Deus. O texto então encerra, por favor. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Não há aqui discriminação, qualquer um é o mesmo princípio. Então os filhos de Israel, falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Isso vai trazer glória ao nome de Deus. Veja se não é exatamente assim. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 20. 18, 20. Apocalipse 18, verso 20. Exultai sobre ela.
ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Veja que coisa interessante. Exultai sobre ela, ó céus, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ele se levantou contra a Babilônia e a destruiu. Disse: eu julguei a vossa causa, destruindo os blasfemadores do meu nome. Abra sua Bíblia comigo, por favor, ainda em Apocalipse, capítulo 19, verso 1 a 3. Veja o júbilo que haverá no céu quando isso acontecer. Apocalipse 19, verso 1 a 3 diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aleluia, porque o Senhor destruiu os blasfemadores do seu nome. O Senhor julgará todo aquele que se opõe ao seu nome. O que você deve fazer? O que você deve fazer? Primeiro ponto e fundamental, como crente no Senhor Jesus, é a expressão utilizada na oração do Pai Nosso. Por favor, santificado seja o seu nome. Essa expressão, irmãos, ela nos ajuda a entender alguns pontos que eu diria que são fundamentais para nós. Santificado seja o teu nome. A igreja do Senhor busca a santidade do nome de Deus. Já vimos a resposta da pergunta: o que é o nome de Deus? É o próprio Deus. Ele diz: eu sou o que sou. Ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, como já falamos. Esse é Deus. Significa dizer também, irmãos, de modo claro, nós devemos dar a ele a honra mais alta do que qualquer outra coisa nessa terra. A honra é dele em todas as áreas da nossa vida. Terceiro, nós devemos exaltar a sua pessoa. Quem é Deus? Eu tenho que reconhecê-lo como Deus, saber das suas obras, entender quem ele é, conhecer os seus feitos e dizer: eu amo o Senhor, eu conheço o Senhor, eu sei quem é o Senhor, por isso santo é o nome do Senhor. E nós vamos santificar o seu nome conhecendo a ele, como ele se revela na sua palavra, de todo o nosso coração, com temor, confiando nele acima de todas as coisas. Nós devemos reconhecer isso em todas as áreas da nossa vida. Dessa maneira, irmãos, podemos afirmar que isso vai trazer alguns pontos importantes na nossa própria oração como igreja. Veja bem, o que é que nós devemos fugir para fugir da quebra desse mandamento, desse princípio, do pecado que nós devemos fugir de todo o coração? Fuja da dureza do coração e da vida profana. Fuja. Não permita que o seu coração seja endurecido. Continuamente coloque no seu coração a graça necessária diária para que ele mantenha-se úmido pela graça de Deus. Todo dia visite ao Senhor em oração, todo dia leia a sua palavra, conheça quem ele é, aprenda dele, para que mais e mais você possa honrá-lo com toda a sua vida. Sabendo disso, nós vamos ter reverência, gratidão e moderação em tudo aquilo que fazemos para a glória dele. Nós devemos fugir, irmãos, também. E aí esse é um ponto importante, não é?
devemos fugir da dureza do coração, buscando um coração que é transformado, mudado por meio da sua palavra. Aí o nosso coração vai poder honrar o nome do Senhor. Porque o nome é quem Ele é. Se eu não sei quem Ele é, como eu posso obedecer esse mandamento? Mas a você que não conhece o Senhor, não há maneira de você glorificar a Deus se não for por meio de Cristo. Esse é o ponto fundamental. Veja, isso aqui é fundamental para a vida de qualquer indivíduo. Principalmente aquele que não conhece o Senhor como seu Redentor. No livro de Romanos, o último verso do livro de Romanos. Veja, se você prestar bem atenção, o livro de Romanos ele é escrito exatamente para estabelecer esse padrão. A glória que não foi dada a Deus é resgatada em Cristo Jesus. No nome dele. Exatamente no nome dele. O último versículo do livro de Romanos termina exatamente com essa declaração. A gente pode ler do verso 25 até o 27, mas diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Veja, é impossível ao homem se não for por meio de Jesus Cristo. Porque Ele tem um nome que está acima de todo nome. É Ele quem perdoa os nossos pecados. É Ele quem que dá quebrantamento ao nosso coração. É por meio do seu sacrifício que há vida naqueles que estão mortos. E aqui repousa toda a nossa sinceridade e a nossa vida. Nós confiamos plenamente no nome de Cristo para a nossa salvação. Confiamos nele completamente para a nossa salvação. E nós vamos aprender a falar no nome de Deus, de modo que o nome dele é glorificado. E por último, recapitulando os pontos que foram traçados. Jovem, mais uma vez eu digo a você, preste atenção. Cuidado com o fruto do teu relacionamento misto. Certamente, o Senhor mostrará para você, e tem mostrado à luz da Bíblia, que esse caminho não produz santidade. Blasfemadores e homens violentos. Cuidado, irmãos, com as suas emoções. Mantenha suas emoções controladas diante de Deus, pelo Espírito, na palavra, para que as suas ações de ira não levem você a falar de tal maneira que o nome do Senhor é blasfemado. Cuidado. E terceiro, escute o que Deus tem para falar na sua palavra. Ele diz o que deve ser feito com aquele que pratica a blasfêmia. Assim também, ele dirá o que deve ser feito por meio da sua palavra, o modo como você deve viver, revelado na sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê lábios, e coração e pensamento que glorificam o nome do Senhor de todo o coração. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, por tua palavra nessa manhã, rogando ao Senhor a tua misericórdia sobre nós.
Ó Deus, livra-nos, ó Deus, pelo amor do teu nome, de nos levantarmos com ira, destemperança e nos colocarmos contra o Senhor de maneira destrutível. Tem piedade de nós e dá-nos um coração submisso a Ti, temente ao Senhor e que ama ao Senhor verdadeiramente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.